Olá, meu nome é Ana Kelly, sou formada em Pedagogia pela Universidade Estadual do Piauí e atuo como professora há 13 anos. Durante essa minha trajetória, eu me identifiquei muito com os anos iniciais. Por quê? Porque eu acredito que essa é uma fase essencial para a construção do conhecimento, da autonomia e da formação do estudante, como um sujeito crítico e participativo. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre um tema muito importante para o trabalho do professor, que é o plano de aula. Muitas vezes entramos em sala de aula cheios de ideias, mas aí a gente percebe que sem um plano estruturado, nós corremos o risco de perder todo o foco e acaba não alcançando os objetivos que desejamos. Para mim, o planejamento, ele é como um guia. Ele organiza o que eu vou ensinar, como eu vou ensinar e de que forma eu vou avaliar a aprendizagem dos meus alunos. Assim, eu tenho a clareza na rotina de sala de aula, né? E consigo adaptar de acordo com a realidade da minha turma, porque toda turma não é igual. Sempre uma é mais avançada que a outra. Então, eu tenho que trabalhar o meu plano de aula de acordo com a realidade da minha turma, da turma que eu estou atuando. Bom, o que é um plano de aula e qual é a sua importância? Primeiro, planejar uma aula é você antecipar o que você vai ensinar, como vai ensinar, quais os resultados que você espera que os seus alunos vão alcançar. É como se a gente tivesse um mapa em mãos. Ele mostra o caminho, mas ele também dá a segurança para chegar até o destino que a gente pretende. Quando eu preparo um planejamento, eu consigo organizar melhor o meu tempo. Eu escolho as atividades que realmente faz sentido e penso em diferentes formas de explicar aquele conteúdo, respeitando o ritmo de cada aluno e respeitando o ritmo da minha turma, assegurando que o processo de ensino e aprendizagem aconteça de maneira estruturada e intencional. Bem, o plano de aula, ele é um instrumento pedagógico de organização. Sem um plano de aula, você pode até improvisar uma aula, mas você nunca vai ter aqueles objetivos claros que você quer alcançar. Com ele, a professora organiza o tempo, prevê os recursos e as estruturas, as etapas que ela pretende passar para poder chegar até os objetivos, garante que todos os conteúdos e habilidades sejam trabalhados de forma adequada. Nos anos iniciais, essa organização ela é fundamental, porque trabalhar com as crianças que estão aprendendo a ler, a escrever, a interpretar, desenvolver o raciocínio lógico e, ao mesmo tempo, construir valores de convivência, o plano de aula ele garante que esse processo seja progressivo, significativo e alinhado às necessidades dos alunos. Vamos lá. Para que serve um plano de aula? O plano de aula ele tem várias funções. Ele guia o professor, mostra o caminho que ele deve seguir durante toda a aula, ele organiza os conteúdos, as atividades, evita improvisos e perca de tempo. Imagine lá, eu esqueci de preparar o meu plano de aula dessa semana. Como é que eu vou entrar na minha sala de aula para poder dar aula amanhã? Eu vou improvisar. Aí eu pego lá meu livro, abro. Caramba, dei meu conteúdo. O horário não acabou. E agora? Eu vou fazer o que com os meus alunos? Já expliquei o conteúdo, já passei a atividade, os meninos terminaram antes do tempo. Se eu tivesse preparado o meu plano de aula, isso teria acontecido? Poderia até ter acontecido, mas eu teria um plano B lá no meu plano de aula, tá entendendo? Então, assim, organizar os conteúdos e as atividades evita imprevistos como esse.
eu tenho que garantir a intencionalidade pedagógica. Tudo que acontece na sala de aula tem uma finalidade educativa. Então vamos lá. Eu preciso favorecer a avaliação contínua. Já que você prevê como vai observar a aprendizagem dos alunos, você tem que estar tudo ali escritozinho. Você tem que promover a segurança, tanto para o professor como para o aluno, que percebem que a aula tem começo, tem meio e tem fim bem definidos. E aí você se alinhar àquele plano de aula. Bem, quais são os tipos de planos de aulas que existem? Existem alguns tipos de planos de aula. Eles podem ser elaborados em diferentes níveis, de acordo com o que a instituição pede, né? Temos o plano anual, que é aquele plano que organiza os conteúdos, o objetivo de todo o ano letivo. Temos o plano bimestral, ou bimestral ou trimestral, que ele foca o período mais curto, que geralmente alinha mais ao calendário escolar. Temos o plano de aula diário, que é aquele que detalha o que é que vai ser feito em sala de aula. Temos o plano de aula semanal, que é todas as disciplinas durante a semana. E principalmente nos anos iniciais, usamos todos esses níveis, mas o plano diário semanal é o que mais acompanha a gente. Nos anos iniciais, você precisa ser flexível. Você tem que fazer um plano de aula flexível. Por quê? Porque sabemos que as crianças elas reagem de forma diferentes às propostas que a gente coloca, né? As propostas pedagógicas. E às vezes é necessário adaptar a metodologia ou então prolongar uma atividade. A gente tem que seguir algumas etapas. Eu vou falar agora, destacar algumas etapas que eu faço no meu plano de aula. É o quê? O tema, o objetivo, as habilidades, de acordo com a BNCC, as metodologias, os recursos didáticos e, por fim, a avaliação. Como é que eu vou avaliar aquele aluno, certo? O tema, ele é um assunto central. Por exemplo, eu vou trabalhar matemática. Então, eu vou trabalhar o quê? Adição com reagrupamento. Ou outra disciplina, ciências, animais domésticos e selvagens. Esse é o tema do meu plano de aula. Aí vamos lá. Depois do tema, vem o objetivo. O que eu quero que o aluno aprenda? Por exemplo, eu quero que ele reconheça e aplique a adição com reagrupamento em situações do cotidiano. Então eu vou colocar lá, reconhecer e aplicar a adição com reagrupamento em situações do cotidiano. Eu tenho que prestar muita atenção no verbo, reconhecer, aprender. Depois dos objetivos, eu vou para as habilidades. As habilidades é a retirada da BNCC. Por exemplo, eu coloco lá o códigozinho, eu quero matemática, eu vou colocar EF, que é Educação Infantil, 02, segundo ano, matemática MA06. No caso, o código fica EF02, MA06. O que significa essa habilidade? Resolver e elaborar problemas da adição e subtração, utilizando estratégias. Então, essa daí é uma das habilidades que tá lá no meu planejamento, né? Aí, depois das habilidades, vem o quê? A metodologia. O que é a metodologia? A metodologia é o como, quais as estratégias, quais recursos e atividades que eu vou utilizar. Pode ser um jogo, pode ser uma roda de conversa,
uma leitura de imagem, uma produção coletiva. É um método que eu vou trabalhar o meu conteúdo. A metodologia é a forma que eu vou trabalhar. E depois eu vou para os recursos didáticos. Os recursos didáticos são os materiais que eu trabalhei lá na minha metodologia. Um quadro branco é um recurso didático? Um quadro branco é um recurso didático. O pincel é um recurso? O livro didático é um recurso? O livro é um recurso. Então, assim, materiais, jogos, materiais dourados usados na matemática, o ábaco, vídeos, se eu vou passar uma aula vídeo, aquele vídeo ali que eu estou passando, é um recurso didático que eu estou trabalhando em sala de aula. Então, assim, eu posso, dependendo do objetivo, você pode usar vários recursos didáticos. O desenvolvimento. O desenvolvimento é o que o professor organiza a aula. Por exemplo, o desenvolvimento da aula é o desenvolvimento, é o que o professor organiza. Por exemplo, a minha aula ela vai ter início, meio e fim. O início eu vou colocar lá a acolhida e a introdução ao tema. Eu vou chegar na escola, na sala de aula, vou fazer a acolhida com os meus alunos e vou começar a introdução do meu tema. O meio da minha aula é o quê? As atividades principais, a explicação, as atividades principais. E por fim eu vou dar a retomada e o fechamento da minha aula, certo? Em seguida, eu vou para a avaliação. A avaliação, eu vou colocar o que na minha avaliação? A forma que eu vou avaliar o meu aluno naquela aula. O acompanhamento da aprendizagem do meu aluno. Como ele se interagiu com os coleguinhas ali em sala de aula enquanto eu explicava, ou que eu coloquei ele para participar em grupo ou em dupla com um coleguinha, como é que ele interagiu ali, eu vou estar observando, avaliando ele. Nos anos iniciais, a avaliação ela deve ser muito contínua. A gente deve observar não só os acertos, mas também o esforço do aluno, a participação, o processo de construção do conhecimento dele. Depois, a gente pode estar chegando aí olhar os vários pontos desse planejamento. Por quê? Porque eu preparando o planejamento bem aqui, às vezes ele não pode, eu não posso seguir ele a linha em sala de aula, porque ocorrem alguns imprevistos. Mas eu sempre estou ali com ele em mão. Por quê? Porque ele me orienta. Então, o planejamento de aula, ele é muito importante para o professor. Então, assim, quando eu faço o meu planejamento, eu costumo usar essas etapas, né? Que é o tema, o objetivo, as habilidades, a metodologia, o recurso didático, o desenvolvimento e a avaliação. Eu tenho o costume de andar sempre com um caderninho. E esse caderninho, eu anoto os meus planos diários. Ele é, como eu falei no início, ele é o meu mapa. Ele não me deixa eu me perder. Se eu chegar na sala de aula sem esse caderninho, eu me perco todinha. Ele é o meu guia, aonde eu tiro todas as minhas instruções. Então, é isso, gente. Concluindo, nós podemos dizer, né, que o plano de aula, ele não é apenas um documento burocrático. Ele é uma ferramenta essencial para o professor. Ele organiza o trabalho pedagógico, ele dá a segurança, a clareza, ele promove o desenvolvimento da criança de forma integral. Nos anos iniciais, planejar significa garantir que cada atividade tenha sentido, que cada conteúdo esteja conectado às habilidades da BNCC e que o aluno, ele sempre tem que ser o protagonista no processo de aprendizagem. Por quê?
Porque planejar é cuidar. Planejar é cuidar da educação. E você ali, você transforma a sala de aula em um espaço vivo de construção, de conhecimento. Então é isso, gente, que eu tenho para falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado e até breve.